Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal e hoje nós vamos falar sobre os sistemas processuais penais. Todo sistema ele traz uma lógica inerente a partir da qual ele funciona como um mecanismo. Ele precisa obedecer a certos parâmetros para aí poder ser chamado de sistema, um encadeamento de princípios e regras que pode levar para um lado ou para o outro, para um resultado ou para o outro, para um objetivo ou para um outro. O primeiro sistema que nós vamos analisar é o sistema inquisitorial, ou sistema inquisitório. É um sistema processual penal em que a relação que se estabelece entre o réu e a justiça, por assim dizer, é uma relação de absoluta sujeição. O réu é alguém que sabe a verdade sobre a sua culpa ou sobre a sua inocência, de tal maneira que, como ele é o conhecedor da verdade, por uma questão de imposição sistêmica, essa verdade deve ser extraída. A verdade real é a chave da busca do processo penal inquisitorial, razão pela qual o réu é colocado na condição de objeto do processo, objeto da investigação, devendo ele ter a verdade extraída na forma de uma confissão. A operação máxima do sistema inquisitorial é o extrair a confissão do réu. E bom, como o próprio nome do sistema denota, o sistema inquisitorial ele tem lugar na Idade Média e a partir daí, seguindo pelo início da Idade Moderna, com as práticas de órgãos da Igreja Católica conhecidos como Tribunal da Santa Inquisição, Tribunal de Santo Ofício, e aí efetivamente as práticas de direito penal que eram desempenhadas nunca com o propósito de tirar a liberdade de alguém, algo que só vai acontecer muito tempo depois, mas efetivamente de extrair a verdade sobre o delito. Extrair a confissão e aplicar uma punição para expiar a falta. Eis a chave do sistema penal inquisitório. Esse sistema ele não se baseia em qualquer tipo de transparência, uma vez que ele não presta satisfações de qualquer natureza à sociedade, senão uma satisfação direta a Deus, por assim dizer. A igreja não era questionada no período da Idade Média e passou muito tempo sem ser questionada até efetivamente a ascensão da burguesia e do período clássico das ciências criminais, e antes disso efetivamente não devia nada a ninguém, razão pela qual os procedimentos eram todos sigilosos, não havia qualquer tipo de publicidade, não havia qualquer preocupação com relação à dignidade do apenado, afinal de contas, se ele estava ali é porque alguém o havia denunciado, e se alguém o havia denunciado é porque alguma verdade deve haver nessa denúncia, ainda que essa verdade seja apenas conhecida pelo réu, e será tanto melhor para ele quanto mais rápido essa verdade aparecer. Esse raciocínio nos leva a um paradigma no qual o processo penal não conta com uma ampla defesa, não conta com um contraditório e, sobretudo, ele não conta com a presunção de inocência. A presunção que se estabelece num processo inquisitorial é a presunção de culpabilidade. Daí que cabe ao réu provar a sua inocência. E aí, efetivamente, não é a dúvida que o favorece no princípio do indúbio pro réu, mas o princípio segundo o qual, se ele foi denunciado por alguém, existe alguma verdade sobre aquele fato e cabe ao réu se defender dessa verdade que lhe é imputada. Mas não é tão fácil assim. Uma verdade que é conhecida pelo réu não precisa ser exposta para ele por uma segunda vez. A reversal da presunção de culpa é tão cruel que o réu tem que provar uma inocência sobre um fato que muitas vezes nem sequer lhe é contado, nem sequer lhe é dito, senão durante longas sessões em que a verdade vai sendo extraída junto com seus dentes, com os seus ossos quebrados e com a saúde do seu corpo. As penas no período de um sistema inquisitorial, elas nunca levam em consideração a pessoa do réu, nunca levam em consideração o sujeito de direitos que é o réu, porque isso é algo que nós vamos discutir muito à frente quando formos falar de sistema acusatório. No sistema inquisitório, o que está em jogo é a verdade, e o réu é o único detentor dela. Tanto quanto mais rápido ele falar, melhor será para ele. Uma das coisas mais chave ou mais basilares para que nós tenhamos efetivamente um processo penal inquisitório, uma chave para determinar isso, é quando nós temos numa mesma instituição acusando e julgando o réu. Ou seja, não há uma separação entre juiz e acusador. Afinal, eram todos membros do Tribunal do Santo Ofício. Não é isso? Então, efetivamente, a gestão da prova não é dividida entre as partes, mas a gestão da prova é concentrada nas mãos do inquisidor-chefe ou
na mão do juiz. Aquele que é o julgador, o órgão julgador, também é o gestor da prova. Daí que ele determina diligências para esclarecer a verdade, daí que ele determina interrogatórios, daí que ele determina que sejam ouvidas testemunhas, e a partir de então ele passa a gerir o processo em uma busca da verdade, da qual ele será o juiz e o acusador ao mesmo tempo. A confusão entre os papéis é um dos elementos mais fundamentais para definir um sistema como inquisitorial. E é por isso que nós temos o máximo cuidado quando estamos tratando do sistema oposto, o sistema acusatório, para que esses papéis sejam muito bem delimitados e o juiz seja o mais inerte possível. No sistema inquisitorial, nós temos um juiz ativo, um juiz que lidera o processo, um juiz que determina diligências, um juiz que, em última análise, é também o acusador. O chefe supremo da acusação é o magistrado, e aí a gente precisa ponderar que esse tipo de sistema está muito mais preocupado em formalizar uma verdade do que particularmente em estruturar um sistema em que a acusação precisa se pautar por regras claras e a defesa efetivamente tem como seu ônus único o exercício mínimo de uma técnica defensiva, ao passo que o ônus da prova recai todo sobre a acusação. Nos sistemas inquisitórios, o ônus da prova recai sobre o réu. Nos sistemas inquisitórios, o réu é, na verdade, aquele que deve provar que está ali por uma razão equivocada. E não são raros, os ordalhos são impostos a esse réu e a tortura muitas vezes é o meio de que se vale o inquisidor para obter a confissão. E, infelizmente, o que nós temos que considerar é que nesse tipo de sistema a justiça não é algo feito para nós, homens e mulheres. A justiça é algo que pertence a um estamento divino que é acessado somente pelo juiz. Muito obrigado, espero que tenham gostado desse vídeo. Nós vamos aos próximos vídeos e eu espero que vocês deixem os comentários, façam as suas perguntas e eu tentarei, tanto quanto possível, esclarecê-los sobre esse tema tão fascinante do processo penal. Muito obrigado.